Se inscreva no canal Franco Info. São mais de 100 vídeos para você participar, curtir, para você assistir. Muita informação legal, muita informação interessante para você que é usuário de sistemas operacionais da Microsoft Windows e também da parte de Linux. Seja bem-vindo ao canal. Olá pessoal, tudo bem? Estou novamente aqui em 2022 com vocês. Estamos recomeçando aí com novas ideias, novos projetos aqui do canal Franco Info. Peço perdão para vocês. Eu estou voltando aí do hospital aí, vou escapando de uma Covid-19 aí, essa maldita doença que tem matado vários brasileiros aí. Graças a Deus estou escapando, minha família também já está saindo, mas estamos aí, né? Com a graça de Deus, estamos caminhando aí. Pessoal, nesse vídeo aqui, conforme você viu no anúncio da capa, eu decidi fazer um vídeo, eu montei um guia baseado nas minhas experiências de como você escolher um bom antivírus para proteger o seu ambiente. Por que isso? As pessoas, os inscritos do meu canal, eu vejo muito a pergunta sendo reformulada toda vez da seguinte forma. As pessoas perguntam, qual antivírus é melhor, qual antivírus você usa, por que isso, por que aquilo, e eu sempre procuro responder sempre da mesma maneira, tá? Mas eu acredito que faltava isso, né? Faltava esse guia para aqueles que tiverem interesse compararem as informações e conseguirem aí avaliar um bom antivírus, tá, pessoal? Esse é que é o segredo, você saber avaliar um bom antivírus, tá bom, pessoal? Esse é que é o segredo. Então vamos lá? Vamos lá, nesse guia que a gente fez aí, vamos aqui. Como escolher um bom antivírus, tá? Vamos entrar aí. Escolher o melhor software antivírus para o seu ambiente pode ser uma tarefa desafiadora. Saiba que selecionando a solução errada e posteriormente ter que substituí-la pode ser demorado e incrivelmente perigoso. Não há nada mais frustrante do que escolher um antivírus que seja difícil de administrar. Além do mais, o software pode causar futuramente problemas constantes, gerando insatisfação e muitas dores de cabeça. Para uma avaliação completa, vou sugerir para você alguns métodos em um procedimento completo baseado em meu ponto de vista técnico. Uma avaliação adequada, conforme veremos, o ajudará a evitar esse tipo de problema. Então, pessoal, escolher um antivírus não é uma tarefa tão simples, tá? Ele exige um certo conhecimento, algumas noções, tá? E se você escolher o antivírus errado para o seu ambiente, você pode ter muitas dores de cabeça no futuro, tá bom? E esse guia que eu montei para você é baseado no meu ponto de vista e nas minhas experiências, tá bom? Beleza? Você não é obrigado a concordar com nada não, tá? Mas eu creio que isso vai ser muito útil para aqueles que precisam aí de um guia como esse, de alguma opinião técnica como a minha. Beleza? Vamos embora. Vamos lá. Guia de avaliação de antivírus. Critérios. Então, pessoal, para você escolher um antivírus, você precisa saber avaliar. Como é que você avalia um antivírus? Através desses seguintes critérios, tá? Muito bem. Embora atualmente os softwares antivírus tenham evoluído bastante, de forma que qualquer solução atual determinará uma boa proteção, dentro de um nível de segurança considerável, vale ressaltar que existem alguns critérios que o usuário precisa conhecer antes da sua escolha. Esses critérios vão muito além da aparência da interface, bem como o poder de proteção oferecida pelo programa. É importante considerar todos os fatores, um de cada vez, para que possamos destacar os pontos mais relevantes e quais desses pontos são realmente interessantes para o usuário durante a avaliação e posteriormente para a sua devida escolha. Esses critérios se resumem na avaliação da
interface, do desempenho, do consumo de recursos, do custo, do conjunto de ferramentas, da eficácia, da proteção e dos requisitos do sistema. Então, pessoal, repetindo, como que funciona a avaliação? Você vai considerar os critérios. Quais são os critérios que você deve seguir? Vamos repetir: a interface, o desempenho, consumo de recursos, o custo, conjunto de ferramentas, a eficácia da proteção e os requisitos do sistema. Tá bom, pessoal? Qualquer antivírus hoje em dia vai ter uma proteção boa, assim, um nível considerável, vamos dizer assim. Mas para você avaliar qual será o melhor para o seu ambiente, é só você seguir esses critérios que você vai chegar na escolha perfeita para o seu desktop aí. Beleza? Vamos embora. A primeira, interface. A interface de um antivírus é praticamente o cartão de visita do software, onde geralmente é desenvolvida para chamar a atenção do usuário, a fim de destacar todos os recursos introduzidos no programa. A interface de um software de proteção tende a facilitar a utilização do mesmo, funcionando como um painel de controle do antivírus. O fato é que, sendo a interface de controle o painel de acesso geral do antivírus, muitos softwares de segurança apresentam às vezes certas interfaces de controle que são muito complexas e confusas, tendo por consequência a insatisfação dos usuários. Sendo assim, quando um usuário tiver que escolher um antivírus, ele deve observar e analisar bem a interface de controle do software, para que possa conhecer as configurações e todas as ferramentas existentes, para posteriormente compreender o funcionamento do programa. Isso irá depender bastante do conhecimento geral de cada usuário, ou seja, iniciante, médio ou avançado. Quanto mais simples e minimalista for a interface, mais fácil é de se avaliar, bem como será sempre mais atraente aos olhos dos usuários. Então, pessoal, o primeiro ponto é a interface. A interface, pessoal, ela é o painel de acesso, né, o painel de configurações do antivírus, tá bom? E algumas interfaces são mais simples, outras são mais complexas. Então é muito importante o usuário escolher um antivírus, ele saber mexer, ele conseguir compreender, né, para que ele possa adentrar e mexer nas configurações, né? Isso é muito importante. Porque tem pessoas que pegam o antivírus, gostam do antivírus, mas não sabem mexer nas configurações da interface e não conseguem aproveitar ou configurar, né, o software adequadamente. Lógico que isso varia de acordo com a experiência e a maturidade do usuário, né? Tem usuário que é iniciante, tem usuário que é médio, tem outros que são avançados, tá? Vale a pena a gente falar sobre isso daí. No entanto, quanto mais simples e minimalista for a interface do software, mais ela vai agradar e mais atraente sempre ela será aos olhos dos usuários. Beleza? Vamos embora. Desempenho. É muito comum que um antivírus venha a comprometer o desempenho do hardware, causando por fim certamente danos no sistema operacional. O fato é que, dependendo das configurações do hardware, alguns antivírus podem pesar mais do que outros dentro do sistema. Embora isso seja um fator realmente notório, o usuário deve avaliar o desempenho da máquina com um determinado antivírus da seguinte forma. Primeiro, observar o tempo de inicialização do sistema operacional. Segundo, observar o tempo de carregamento dos programas instalados dentro do sistema. Terceiro, observar o tempo de execução, de abertura e carregamento das páginas de sites através dos navegadores já instalados. Então, pessoal, o segundo passo é você analisar o desempenho da sua máquina, que está sendo desenvolvido na hora que você está avaliando um determinado antivírus. Como é que você faz isso? Cada antivírus tem um certo peso, né? Uns pesam mais, outros pesam menos. E isso depende das configurações do seu hardware, né? Tem computador que é mais moderno, mais potente, computador que é mais antigo, mais fraquinho. Tudo isso é bastante variável, tá? Mas os critérios para você avaliar o desempenho sempre são esses. Primeiro, observe quanto tempo vai levar o seu sistema, né, para ele iniciar. Presta atenção nesse detalhe, que é simples de você resolver. O segundo é observar o carregamento dos programas, né, os jogos que você usa, os aplicativos que você tem no seu sistema, verifique se eles estão demorando para abrir. E o terceiro, e o mais fácil de você observar, abre o seu navegador,
Veja quanto tempo ele leva para carregar as páginas, para abrir as páginas, para você mudar de uma aba para outra. Preste atenção nesses detalhes, porque o antivírus também causa lentidão nisso. Então, essa é uma das formas mais simples que você tem de você avaliar o desempenho da sua máquina com um determinado antivírus. Tá bom, pessoal? Muito bem. Consumo de recursos. Como já vimos anteriormente, qualquer software de segurança geralmente utiliza bastante processamento e consumo de memória. A maioria dos antivírus possui muitas ferramentas e mecanismos de proteção. Por consequência, acabam gerando muitos serviços e processos decorrentes sendo executados dentro do sistema operacional, onde geralmente ocorre um consumo elevado dos recursos do hardware. O usuário deve avaliar o consumo de recursos do hardware com um determinado antivírus da seguinte forma. Primeiro, execute uma verificação completa no sistema operacional. Verifique o consumo de CPU e de memória. Segundo, execute uma verificação com o sistema ocioso, sem varredura em execução. Verifique o consumo de CPU e de memória. Terceiro, execute os programas instalados dentro do sistema operacional e verifique o consumo de CPU e de memória. Então, pessoal, também é bem simples. Como é que você vai avaliar o consumo de recursos de um determinado software de segurança que você instalou no seu computador? É muito simples. Primeiro, você faz uma verificação completa, né, prioritária, com a sua máquina ligada, e você abre o gerenciador de tarefas e verifica o consumo de CPU, processador e o consumo de memória. Ponto. Próximo passo. Você abre e faz uma execução ociosa em segundo plano. Deixa ele funcionando em segundo plano e você verifica o consumo também da CPU e o consumo de memória. E o terceiro, execute os programas instalados, não é isso? E você verifica também o consumo de CPU e o consumo de memória. É bem simples, pessoal. É só você abrir lá o gerenciador de tarefas e você vai ver quanto que ele está consumindo. Enfim, são critérios bem simples, mas que te dão uma certa direção bem esclarecedora. Tá bom, pessoal? Vamos embora. Custo. É muito importante esclarecer que a maioria dos antivírus existentes no mercado atual oferece um tipo de software de segurança gratuito, mas geralmente com um tipo de proteção básica e tendo configurações limitadas. Vale a pena ressaltar que se o usuário quiser uma proteção mais completa e eficiente para o seu sistema operacional, obviamente terá que pagar por isso. O fato é que esse tipo de escolha varia de usuário para usuário e das condições financeiras de cada um. Mas qualquer tipo de usuário pode avaliar a questão do custo, observando todos os recursos que o software de proteção tenha a oferecer, e que se enquadrem na questão do custo e do benefício. O usuário deve avaliar a questão do custo-benefício de um determinado antivírus da seguinte forma. Compare o valor da licença ou taxa anual da proteção do antivírus em relação a outros, mensal ou anual. Segundo, verifique se o valor pode ser individual para um dispositivo ou múltiplo para vários dispositivos. Terceiro, compare todos os recursos da proteção do software, exemplo, VPN, firewall, controle dos pais, backup online, distribuidor de arquivos, atualizador de software, anti-spam, de acordo com o valor da licença em relação aos outros. Quarto, verifique qual é o tipo de proteção que o software oferece, exemplo, anti-malware, anti-spyware, anti-ransomware, de acordo com o valor da licença, e se o mesmo é uma versão intermediária ou completa, tipo Internet Sector ou Total Security. Então, pessoal, aqui você tem que avaliar também a questão do custo. Lógico que existem antivírus que são gratuitos, porém, é bom que você saiba, isso é de praxe, mas mesmo assim eu vou falar. Antivírus gratuito, pessoal, geralmente ele é básico, tá? Ele não é suficiente para você ter uma boa proteção, uma proteção mais ampla, né? Mais abrangente, que te dê realmente aquela cobertura que é recomendada para você fazer todas as tarefas cotidianas, as tarefas que são necessárias hoje em dia com total segurança. Mas os antivírus pagos eles já oferecem maiores ferramentas, coberturas maiores. Então, para que você consiga avaliar sempre na questão do custo-benefício, como é que você vai fazer? Primeiro, você deve comparar, né, qual é o valor da taxa, né, que ele oferece de um a um, né, de um antivírus em relação ao outro. Qual é mais barato, qual é mais caro.
Segundo, verifique se aquilo que você está pagando ele é para um dispositivo ou se ele é para vários, né? Porque às vezes um antivírus ele cobra caro, mas ele é para vários dispositivos. Às vezes você está pagando uma licença baratinha, tipo 50, 70 reais, mas ele é somente para um dispositivo. Então, são detalhes que você precisa prestar atenção. Segundo, após você escolher, você encaixar o valor que você quer e pode gastar, compare quais são os recursos que aquela proteção tem. Né? Eu coloquei para vocês aqui. Verifique se já vai vir VPN, quanto você pode usar, se vai ter firewall, se não vai ter controle de paz, backup, distribuidor de arquivos, atualizador de software, spam. São quanto mais ferramentas, melhor para você, tá? Sempre compare em relação aos outros. E o quarto, né, o quarto critério, verifique o que ele é. Ele é antivírus, ele também é anti-malware, anti-spyware, anti-ransomware. A versão que ele está usando é intermediária ou completa, tipo a Internet Security ou é Total Security. Ou seja, compare todas essas coisas, né, analise todos esses detalhes, que eles vão fazer toda a diferença na hora de você se enquadrar na questão do custo. Beleza? Muito bem. Conjunto de ferramentas. Atualmente existem no mercado vários tipos de antivírus, mas a diferença está exatamente no conjunto de ferramentas envolvidas na proteção de um determinado antivírus tem a oferecer. O conjunto de ferramentas de um antivírus consiste no pacote de serviços de proteção oferecidos ao usuário. Quanto mais ferramentas aplicadas pelo antivírus, mais serviços de proteção para o usuário, ou seja, uma proteção melhor e mais poderosa para o sistema operacional. É muito importante para o usuário conhecer todas as ferramentas de proteção de um antivírus, para que possa avaliá-lo totalmente. Da mesma forma, é papel do usuário saber quais ferramentas ele realmente precisa para a sua própria proteção online. O usuário deve avaliar a questão do conjunto de ferramentas de proteção de um determinado antivírus da seguinte forma. Primeiro, verifique em que consiste o pacote de serviços da proteção oferecidas pelo antivírus. Exemplo, VPN, firewall, controle dos pais, backup online, destruidor de arquivos, atualizador de software e anti-spam. Segundo, verifique qual tipo de cobertura que os pacotes de serviços de proteção abrangem para todos os tipos de dispositivos. Exemplo, Windows, Android ou Mac. Terceiro, analise quais as ferramentas são interessantes e quais realmente são importantes para a proteção ideal dos dispositivos. Exemplo, seja um antivírus Internet Security ou um Total Security. Então, pessoal, na parte de conjunto de ferramentas, é muito importante você conhecer quais são as ferramentas que esse determinado antivírus que você quer escolher possui. E você entender que quanto mais ferramentas, mais serviços e mais pacotes de serviço de proteção ele vai te oferecer para você aplicar na defesa do seu ambiente de trabalho aí, tá? Do seu sistema operacional. Outro detalhe importante é você que tem que escolher quais são as ferramentas que você quer utilizar. As pessoas me perguntam muito isso para mim. Qual que é antivírus que é melhor? Qual que não é? Qual que você usa? E eu sempre respondo, depende do que você quer fazer. Depende de qual tipo de proteção você quer e depende de que serviço você está executando. Aí você coloca as proteções, entendeu? É assim que funciona. Então, foi o que eu comentei. Primeiro, verifique quais são os pacotes de serviço que você está tentando utilizar. Se tem VPN, se tem firewall, controle de paz, backup, destruidor, atualizador e anti-spam. Verifique se ele tem todas essas ferramentas. Segundo, verifique se aquela cobertura que você está contratando, esses pacotes de serviço, eles abrangem todos os tipos de dispositivo. Ou seja, ele também serve para Windows, ele também serve para Android, se você precisar, ele serve para Mac também. É interessante você ver isso. E terceiro, analise quais ferramentas são interessantes para você. Porque às vezes você paga um software, você ganha um monte de pacote de segurança e você não está usando nem metade e não tem aquilo que você realmente precisa. Então é muito importante você adentrar e conhecer os conjuntos de ferramenta e saber quais são importantes para você. Beleza? Muito bem. Eficácia da proteção. Esta é a parte que mais interessa para os usuários, ou seja, a eficácia da proteção de um antivírus. Mas, infelizmente, não se pode avaliar a eficácia de um antivírus de qualquer maneira, pois isso é algo que leva tempo e muito conhecimento. Baseado em tudo isso, o usuário precisa saber para avaliar
Baseado em tudo isso, o usuário precisa saber que para avaliar a eficácia de um antivírus, antes é necessário entender como o antivírus atua durante a proteção do sistema operacional. A eficácia de um antivírus consiste exatamente nos poderes de identificação, remoção e reparação do sistema. Um antivírus precisa primeiro identificar a ameaça, depois removê-la e, posteriormente, reparar os danos causados pela ameaça detectada. Alguns antivírus identificam muitas ameaças, mas não conseguem removê-las completamente. Outros antivírus identificam e removem completamente as ameaças, mas não conseguem reparar completamente os danos que foram causados. Em suma, esse tipo de comparação leva muito tempo e bastante conhecimento técnico. Portanto, o usuário deve avaliar a questão da eficácia de um determinado antivírus da seguinte forma. Primeiro, procure sempre a recomendação de um amigo ou de um técnico na hora de escolher um antivírus. Segundo, procure conhecer e testar outros softwares sempre que possível. Terceiro, caso troque o antivírus, verifique se o novo software de proteção encontra alguma ameaça existente no passado. Então, pessoal, a eficácia de um antivírus você não conhece em dias, leva anos, leva muitas práticas, né? muito tempo, né? Leva tempo, você leva muitas observações. Como é que eu sei? Porque eu não trabalho com isso há um ano, eu trabalho há mais de 10 anos. Eu não mexi só na minha máquina, eu mexi na máquina de vários clientes e às vezes até de alguns empresários, né? Advogados. Já trabalhei com algumas pessoas. Então eu sei que antivírus presta, qual que não presta, qual realmente cumpre o que promete e qual é bom nisso e qual é bom naquilo. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo para você, não adianta fazer videozinho de vírusinho e mandar o antivírus escanear, que isso não é teste. Não é assim que você vai. É com o tempo, tá? Com o tempo. Então, qual que é o critério? Antivírus precisa identificar, remover e, após isso, reparar. Tem antivírus que identifica tudo, mas não remove nada. Tem antivírus que identifica tudo, remove também, mas na hora de reparar não consegue. Então a brecha fica aberta. É mais ou menos assim. Tá bom, pessoal? Então, quais são os critérios, pessoal? Primeiro, sempre aceita a recomendação de um técnico ou de um amigo na hora de você escolher testar, saber sobre a eficácia de um antivírus, tá? Segundo, sempre que possível, teste, troque de antivírus, crie uma máquina virtual ou desinstale, instale outro. Teste para você tirar suas próprias conclusões. E se você fizer isso, preste atenção se quando aquele novo antivírus que você está testando for escanear, ele não pega alguma coisa do passado que ficou lá ainda, presa lá, enroscada lá. Eu já vi muito isso, pessoal. É muito comum as pessoas que trazem para mim máquina para formatar e elas usam o antivírus tal lá que eu prefiro não falar. Aí eu passo o escaneamento, tem lá 10, 15 cavalos de vitória. Porque eu já sei que aquele tal antivírus não presta. E eu já falei que eu não recomendo certos antivírus, tá? Por causa disso, tá bom, pessoal? Então a eficácia leva tempo para você conhecer, mas os critérios do procedimento sempre funcionam dessa forma aqui. Beleza? Vamos embora. Requisitos do sistema. Embora isso nem sempre seja um problema na hora de se avaliar um antivírus, a maioria dos usuários deixam passar esse detalhe muito importante. Muitas das vezes, alguns usuários não sabem verificar os requisitos de sistema para um bom funcionamento de um antivírus. Os softwares antivírus estão cada vez mais inteligentes e eficazes, repletos de várias tecnologias inovadoras. Mas às vezes é preciso que certos requisitos do hardware estejam presentes e ativos no sistema operacional, para que um bom resultado possa ser apresentado. O fato é que todos os antivírus possuem diferentes tecnologias e os seus próprios mecanismos de funcionamento. Por exemplo, alguns antivírus existem tecnologia de virtualização nativa de hardware para funcionar totalmente. Outros antivírus funcionam somente com conexão de rede em tempo real. E, em alguns casos, há certos antivírus que exigem um valor mínimo de memória ou até mesmo uma versão de sistema operacional específica. Portanto, o usuário deve avaliar a questão dos requisitos do sistema para um determinado antivírus da seguinte forma. Primeiro, verifique quais as tecnologias precisam estar presentes no hardware para a execução da proteção do software. Segundo, verifique qual o valor mínimo de memória que o software exige para um bom funcionamento. Terceiro, verifique quais as versões operacionais o software é compatível. Então, pessoal, a parte de requisitos do sistema, geralmente a gente não presta muita atenção, os usuários passam batido. Então,
A verdade é uma só, cada antivírus possui a sua própria tecnologia e o seu próprio mecanismo. Né? Alguns são mais complexos, outros são mais simples, tá? E geralmente funciona assim. E alguns softwares, eles exigem certas configurações de hardware, dos quais os usuários não prestam atenção, né? Por exemplo, tem antivírus que exige virtualização, senão ele não funciona. Ele não faz de conta, e os usuários não sabem. Tem antivírus que só funciona com um mínimo de memória. Aí a pessoa não sabe, instala, é por isso que liga o sistema operacional, né? Liga o Windows e fica tudo travado. Porque o antivírus já tá batendo no teto. E aí não funciona. E alguns antivírus já não aceitam mais certas versões do sistema operacional. Por exemplo, tem antivírus que não funciona mais no XP, outros já não funcionam mais no Windows 7. Ou seja, você tem que verificar esse tipo de detalhe aí. Tá bom, pessoal? É muito importante você prestar atenção na hora de escolher um antivírus, né? Os requisitos do sistema. Tá bom? Vamos lá. Resultados para a avaliação do seu antivírus. Eita, estamos acabando. Agora que você tem um guia completo para poder escolher um bom antivírus, é hora de compilar os seus próprios resultados, para saber qual antivírus atende melhor os requisitos exclusivos do seu ambiente de trabalho. Você ficará muito mais confiante em ouvir as recomendações de um técnico experiente. Por favor, conheça agora quais são as minhas recomendações para você, baseado nas experiências que tive ao longo do tempo. Então, pessoal, com esse guia até aqui, você já sabe como eu faria, é como eu faço, e você já vai saber por si mesmo como escolher um bom antivírus para o seu ambiente, tá? Para a sua máquina, para os seus dados, tá bom? Cada escolha, lembra que eu falei, muda de usuário para usuário e muda de máquina para máquina, mas esses critérios sempre são os mesmos. No entanto, eu vou dar para vocês agora algumas recomendações que são minhas, tá, pessoal? Você não é obrigado a concordar, que eu tive ao longo do tempo, tá? Vamos embora. Minhas recomendações. Ao longo do tempo que trabalhei com os sistemas operacionais da Microsoft, usei várias versões do Windows e tive a oportunidade de testar vários tipos de software de antivírus. Inclusive testei não somente em meus próprios dispositivos, mas também nos dispositivos de vários clientes dos quais eu PC os meus serviços. Foi assim que aprendi a aplicar todos esses critérios, bem como conheci quais softwares de proteção são mais eficientes, as suas ferramentas, os seus pacotes de serviço e como eles realmente funcionam. Vale a pena dizer que os resultados às vezes variam bastante da seguinte forma, de usuário para o outro, como também de um hardware para o outro. Mas, de uma maneira em geral, os resultados sempre são os mesmos e seguem os mesmos padrões. Outra coisa muito importante é que nenhum antivírus é perfeito e que a melhor proteção que um sistema operacional pode receber é aquela que vem da maturidade do próprio usuário. Pois bem, após eu ter esclarecido tudo isso, vou deixar uma lista dos softwares de proteção que eu recomendo a todos, com todas as descrições detalhadas. Espero que isso o ajude no futuro para a sua própria proteção online e posteriormente para contribuir com o resultado das suas próprias avaliações, para escolher o antivírus ideal para o seu ambiente de trabalho. Então, pessoal, são experiências que eu tive ao longo do tempo, em várias máquinas, em vários tipos de situações, tá bom? Espero que isso ajude você e espero que isso contribua na escolha quando você for escolher o seu próprio antivírus, tá bom? E não se esqueça que não existe antivírus perfeito, tá? E a melhor escolha, tanto com a melhor proteção, vem da sua própria maturidade, tá bom? Beleza? Vamos embora. Kaspersky. Você achou que eu não ia falar bem do Kaspersky? Se enganou. Kaspersky Antivírus é desenvolvido por uma empresa russa produtora de software de segurança para a internet, distribui solução para a segurança da informação contra vírus, hackers, spam, trojan e spam. O Kaspersky Antivírus possui uma interface simples e intuitiva que consegue agradar bastante os usuários. O Kaspersky Antivírus também possui uma versão gratuita e básica, como também outras versões pagas e mais completas do seu software, sendo uma ótima escolha entre a questão do custo-benefício. O Kaspersky Antivírus geralmente cumpre o que promete, contendo várias ferramentas de proteção ao sistema. Mesmo quando instalado em sistema quase sem proteção, ele consegue resolver o problema e é um dos softwares de segurança mais bem recomendados no mercado atualmente. Esse antivírus é um software que possui um grande poder de reparação no sistema operacional. Embora o Kaspersky Antivírus seja realmente excelente, ele detecta as ameaças virtualmente, ou seja, o software exige virtualização de hardware ativada para funcionar corretamente. Preste atenção nos detalhes. Norton. Norton Antivírus é um software desenvolvido pela Symantec desde 91. Embora o Norton Antivírus também seja bem conhecido
pela maioria dos usuários, ele não é tão popular entre os casos das escolhas. O Norton Antivírus é um software de segurança bastante responsivo, repleto de ferramentas de proteção e possui um suporte técnico muito atencioso. Ele possui uma interface bem simples e organizada. Os pontos que mais se destacam no Norton Antivírus geralmente são os serviços de VPN e de backup online, um dos melhores do mercado atual. Esse antivírus possui apenas versões pagas do seu software. O Norton Antivírus tem fama de consumir muitos recursos do hardware, dependendo das configurações, sendo um software meio pesado. Possui um alto nível de proteção, sendo considerado um antivírus acima da média. Bitdefender. O Bitdefender é desenvolvido por uma empresa de segurança da internet que produz softwares de antivírus e outros serviços, fundada na Romênia em 2001. Embora o antivírus tenha uma boa fama e seja muito bem recomendado, ele não é muito popular entre as escolhas dos usuários. O Bitdefender Antivírus possui uma versão gratuita e básica, como também outras versões mais completas e pagas do seu software. A versão gratuita possui uma interface mais básica e simples. Já as versões pagas possuem interfaces mais compostas e também mais complexas. O Bitdefender Antivírus possui uma excelente proteção de anti-phishing e um bom fator de proteção contra os vírus. O software é bastante evoluído, sendo muito inteligente e avançado, possuindo várias ferramentas de proteção, como também não consome muitos recursos do hardware e oferece uma proteção bem mais leve quando comparado aos outros. O Bitdefender é considerado um antivírus acima da média. ESET. A ESET é uma companhia de segurança da informação sediada na Eslováquia, fundada em 92, a partir da fusão de duas companhias privadas. Ela é mais conhecida pelos produtos do ESET 32 e Smart Security. Os softwares da ESET possuem grande potencial em nível de segurança e são reconhecidos mundialmente. Os antivírus da ESET possuem interfaces bem organizadas e intuitivas. A ESET possui somente versões pagas do seu software de segurança, onde geralmente são os mais caros do mercado. O antivírus da ESET são softwares muito responsivos e bastante poderosos, sendo considerados também acima da média. Panda. O Panda, que é desenvolvido pela empresa Panda Software, da Espanha. O Panda Antivírus tem destacado ao longo do tempo pelas tecnologias inseridas em seus softwares de segurança. Assim como a maioria dos outros softwares de segurança, o Panda Antivírus também possui uma versão gratuita do seu software, como também outras pagas e mais completas. O Panda Antivírus possui uma interface muito simples e intuitiva, sendo um software leve que consome poucos recursos do hardware, ocupando também pouco espaço de armazenamento. Esse antivírus possui as tecnologias mais avançadas em segurança de software, sendo um dos primeiros a utilizar as tecnologias cloud em proteção online. Embora o Panda Antivírus seja um ótimo software, ele precisa de uma conexão constante com a internet para obter bons resultados. O Panda também é considerado um antivírus acima da média. F-Security. O F-Security é de uma empresa localizada em Helsinki, na Finlândia, desde 1988. O antivírus F-Security é um software de segurança avançado e muito poderoso, pois possui um alto nível de proteção. Possui uma interface bem simples e organizada. Esse antivírus possui apenas versões pagas do seu software. O software possui um dos melhores serviços de VPN do mercado atual. Embora o F-Security Antivírus seja realmente uma excelente opção como software de segurança, seu suporte técnico aqui no Brasil deixa muito a desejar. O F-Security também é considerado um antivírus acima da média. McAfee. O McAfee Antivírus é desenvolvido por uma empresa americana de informática, em Santa Clara, John McAfee, pessoal, e hoje ela pertence à Intel Security. Esse antivírus também é bastante popular nas empresas, porém pouco conhecido pelos usuários. Geralmente já vem instalado por padrão na maioria das máquinas novas que são licenciadas com o sistema operacional Windows. Possui uma interface bem organizada e repleta de recursos de segurança. Ele não possui nenhuma versão gratuita do seu software. Costuma ser um software meio pesado, onde consome vários recursos do hardware, dependendo das configurações. É um antivírus muito responsivo e competente. O McAfee é considerado um antivírus acima da média. Então, pessoal, tá aí um pouquinho sobre a minha formação, tá? Só para você ver que eu também não sou nenhum leigo, né? Aqui está um pouquinho da minha experiência, dos meus cursos, enfim. Tá aí, pessoal, para você conhecer um pouco do Franco Info. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Foi uma apresentação, vamos dizer assim, simples, mas objetiva, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido.
Por favor, deixe seus comentários, tire suas dúvidas, tá? Se você gostou, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui, tá? Fique atento com as novidades em 2022. Muito obrigado pela sua atenção e, como eu sempre digo, fiquem com Deus.